No vasto espelho azul que cobre mais da metade do planeta, há trechos que os mapas oficiais evitam mencionar. Não por descuido, mas por uma escolha silenciosa. Imagine o oceano como um véu eterno, tecendo segredos sob sua superfície serena. E se, em algum lugar, ele guardasse o que não fomos feitos para ver? A jornada começa aqui, na borda do conhecido, onde a água sussurra promessas de revelações que podem nos engolir. A superfície do mar é um truque de luz. Ondas dançam sob o sol, preguiçosas e hipnóticas, como se o mundo inteiro se resumisse a esse balanço ritmado. Barcos de pesquisa cortam as águas, seus cascos brancos refletindo o céu aberto. Tripulações observam os horários, marcam coordenadas em telas frias, confiantes de que o oceano é apenas um vasto arquivo a ser catalogado. Mas há momentos em que o ar muda, um silêncio repentino, como se o vento prendesse a respiração. É aí que o véu começa a se rasgar. Desça um pouco mais. A luz ainda penetra, mas agora de forma caprichosa, filtrada por camadas de água que absorvem o calor e a cor. Os primeiros metros revelam um reino de vida efervescente. Cardumes prateados serpenteiam em nuvens vivas, algas flutuam como véus esverdeados, e corais se erguem em torres frágeis, pintadas de tons impossíveis. É bonito, quase acolhedor. Um mergulhador solitário, equipado com tanques e luzes, afunda devagar, sentindo a resistência da água aumentar contra sua pele. Seus olhos captam o brilho das escamas, o balé das medusas que pulsam como corações translúcidos. Mas observe, entre as sombras das rochas, algo se move. Não um peixe comum, mas uma forma alongada, escorregadia, que some antes de ser nomeada. A pressão aperta os ouvidos, um lembrete sutil de que o mar não perdoa a curiosidade. Mais fundo, a zona da luz difusa, onde o sol vira um eco distante. Aqui, a escuridão não é absoluta ainda. É um crepúsculo eterno, tingido de azuis profundos e violetas que se fundem no vazio. A temperatura cai, um frio que se infiltra nos ossos, como se o oceano testasse sua determinação. O silêncio domina. Nenhum som de ondas, nenhum canto de gaivota. Apenas o zumbido baixo do próprio corpo, o coração batendo ecoado no peito. Criaturas estranhas emergem das trevas parciais. Lulas com olhos como faróis, peixes abissais que brilham em padrões hipnóticos, iluminando mandíbulas afiadas demais para um mundo de graça. Elas não caçam por fome, parecem vigiar. O mergulhador desce mais, sua lanterna cortando a penumbra como uma lâmina hesitante. Ele nota os destroços, um pedaço de rede velha, enredada em ossos irreconhecíveis, flutuando como um aviso abandonado. E então, o contraste se revela. Essa beleza frágil esconde uma ameaça palpável. Onde a luz toca, a vida em explosão de cores, um recife que pulsa com corações minúsculos, algas que ondulam como seda viva. Mas nas bordas, o vazio espera. Águas imóveis, frias como o nada, onde a pressão esmaga conchas e sonhos. Um submarino de exploração, pequeno e vulnerável, paira nessa fronteira. Seus sensores piscam, captando ecos que não deviam existir. Pulsos irregulares, como batidas de algo imenso e paciente. Os operadores a bordo, em cabines apertadas, trocam olhares. Anomalia. Murmuram para si mesmos, mas o mar não responde. Ele apenas aprofunda o chamado. Pense no oceano como um labirinto vivo. Cada metro descido é uma porta que se fecha atrás de você. A pressão agora é uma presença constante, apertando os ombros, sussurrando que o corpo humano é uma intrusão. A luz some por completo na zona mesopelágica, deixando apenas bioluminescência como guia, pontos de luz que piscam como estrelas caídas, mas carregam veneno ou garras.
Aqui, o mar se torna hostil de um jeito sutil. Não há tempestades, há o peso do invisível. Uma corrente fria roça a lateral do submarino, desviando-o por um instante. Nos monitores, formas borradas passam. Tentáculos que se retraem, olhos que refletem a luz artificial por frações de segundo. Algo observa. Não ataca, ainda não. Apenas espera, como se soubesse que a descida é inevitável. Os humanos chegam como ecos distantes. Navios de carga cruzam a superfície, derramando ruídos mecânicos que ecoam para baixo. Hélices girando, sirenes distantes. Eles marcam rotas, pescam além do limite, deixando redes fantasmas que se perdem nas profundezas. Um explorador, talvez, sente o primeiro sinal, um tremor no sonar, uma sombra que não combina com os mapas. Desaparecimentos acontecem. Barcos que somem sem rastro, submersíveis que param de transmitir. Não é acidente, é o mar reclamando o que sempre foi seu. Mas ninguém fala disso abertamente. Os relatórios oficiais falam de falhas técnicas, correntes imprevisíveis. A verdade paira mais embaixo, onde a curiosidade humana é apenas uma faísca na escuridão. À medida que a descida continua, o oceano perde sua familiaridade. Ele se contorce em formas que desafiam a mente, abismos que se abrem como bocas, correntes que puxam como mãos invisíveis. A beleza persiste em flashes, um cardume que ilumina o nada, uma flor marinha que se abre em silêncio. Mas a ameaça cresce, um sussurro que vira rugido abafado. Algo se move nas bordas da visão. Uma presença que não pertence aos catálogos, que ignora as luzes e os mapas. Ela paira, paciente, convidando para mais fundo. E assim, o trecho começa a se revelar. Não todo de uma vez, mas em camadas, como a própria água. O que espera abaixo não é mero mistério. É um segredo que o oceano guarda com ciúmes. Os exploradores prosseguem, frágeis em suas máquinas de metal, alheios ao olhar que os segue. A superfície parece um sonho distante agora. Aqui embaixo, o verdadeiro véu se fecha. E o que virá a seguir? O mar não diz. Ele apenas aprofunda o silêncio, prometendo respostas que podem nos afogar. A escuridão se instala como um manto inevitável, engolindo os últimos resquícios de luz que ousavam descer. Na zona das trevas perpétuas, o oceano não mais brinca de sombras. Ele as devora. O submarino avança, seu casco rangendo sob a pressão colossal, como ossos velhos gemendo em segredo. Cada metro a mais é uma rendição, um passo para o desconhecido que esmaga não só o metal, mas a própria noção de limites. Aqui o frio não é mero desconforto, é uma presença viva que se alastra pelas juntas e infiltra os pensamentos, sussurrando que o corpo humano é frágil demais para esse abraço. Imagine o vazio se expandindo ao redor. Sem o sol para guiar, o mundo se resume a um breu absoluto, quebrado apenas pelos feixes artificiais que piscam como velas em uma caverna infinita. O silêncio é o rei absoluto agora. Não o silêncio pacífico da superfície, mas um vácuo que absorve sons, ecoa o nada. O zumbido dos motores do submarino parece um grito abafado, perdido em camadas de água que pesam como montanhas invisíveis. Dentro da cabine, o explorador solitário ajusta os controles, seus dedos pálidos contra os painéis luminosos. Ele desce por escolha, ou talvez por uma compulsão que o mar plantou em sua mente. Os monitores mostram profundidades que desafiam os gráficos. 1000 metros, 2000, e o número sobe como uma contagem regressiva para o inevitável. Mas há vida nesse abismo, uma vida que desafia a lógica da luz e do ar. Pontos de bioluminescência surgem como fantasmas relutantes. Peixes angulares com lâmpadas internas que piscam em códigos indecifráveis, atraentes e letais ao mesmo tempo.
Uma delas passa perto, seu brilho revelando dentes que se curvam como ganchos enferrujados, prontos para rasgar o que quer que flutue ao alcance. Elas não nadam, deslizam como sombras com propósito. O contraste é cruel. Essa dança de luzes evoca um céu noturno subaquático. Estrelas caídas que prometem orientação, mas carregam o veneno da solidão. Onde há brilho, há beleza fugaz. Um enxame que ilumina um instante de cor, como joias perdidas no breu. Mas o vazio ao redor devora tudo. Um oceano de nada que esmaga a esperança com sua indiferença gelada. E é nesse equilíbrio precário que o mistério se aprofunda. O sonar capta algo irregular, um eco que não se encaixa nos padrões conhecidos. Não é uma montanha submarina, nem um cardume disperso. É um pulso lento, ritmado, como o coração de algo vasto acordando de um sono milenar. O explorador franze a testa, inclinando-se para a tela. A forma é vaga, alongada, sugerindo contornos que se estendem além do alcance dos sensores. Ela não se move com pressa. Paira como se testasse a intrusão. Nas bordas da visão periférica, sombras se agitam, tentáculos, membranas, algo que não pertence aos livros de biologia, que ignora as classificações humanas. O mar sugere, mas não revela. Um silêncio narrativo se instala, mais pesado que a pressão, deixando a dúvida crescer como algas no escuro. A descida continua, implacável. 3.000 metros agora, e o oceano se revela mais hostil. Um labirinto de abismos que se entrelaçam como veias pulsantes. Correntes frias roçam o casco, desviando o curso por frações de segundo, como dedos invisíveis testando a resistência. O explorador sente o peso nos ombros, mesmo protegido pelo metal. É como se o mar o tocasse diretamente, sussurrando segredos em uma língua de bolhas e ecos. Acima, a superfície é um mito distante, um mundo de ar e luz que parece irreal. Aqui embaixo, a realidade é o breu, o esmagamento, o observar constante. Algo se move nas profundezas adjacentes, um deslocamento de água que faz os instrumentos tremerem. Não é uma criatura catalogada, é uma anomalia, uma presença que distorce o sonar, criando fantasmas digitais nos monitores. Os humanos deixam suas marcas sutis nesse reino. Ruídos de sondas ecoam fracamente, resquícios de explorações passadas que se perdem no vazio. Redes abandonadas flutuam como sudários, enredando formas irreconhecíveis que se debatem em vão. Um submersível anterior desapareceu aqui, suas últimas transmissões cortadas por um silêncio repentino. Relatórios falam de falhas, mas o explorador sabe melhor. O mar seleciona o que reivindica. Ele avança, sua lanterna cortando o nada, revelando destroços que não deviam estar ali. Pedaços de metal torcido, não de naufrágios conhecidos, mas de algo que desceu e não voltou. A beleza persiste em toques inesperados. Uma medusa gigante que pulsa com veias luminosas, um espetáculo etéreo em meio ao terror. Mas a ameaça é o contraponto, o vazio que engole tudo. A sensação de que olhos invisíveis acompanham cada metro. Mais fundo ainda, o trecho começa a se delinear. Não como um mapa, mas como uma ferida no tecido do oceano. Um bolsão de águas que desafiam as correntes normais, onde a pressão atinge níveis que dobram o aço. O pulso no sonar acelera ligeiramente, como se respondesse à aproximação. O explorador respira devagar, o ar reciclado da cabine carregado de tensão. Algo observa de perto agora, uma forma que se materializa nas bordas da tela. Contornos fluidos, maiores que qualquer baleia conhecida, movendo-se com uma graça predatória. Não ataca, espera. O contraste entre o fascínio e o medo é palpável. O brilho distante de uma criatura luminosa contra o breu que ameaça engolir o submarino inteiro. O mar não é vazio. É cheio de presenças que nos precedem, que nos toleram como intrusos efêmeros.
A descida prossegue, um mergulho no coração do desconhecido. O silêncio se torna cúmplice, amplificando cada rangido, cada eco. O explorador questiona, em silêncio, se o trecho é apenas um vazio ou algo vivo, respirando nas profundezas. A anomalia pulsa novamente, mais próxima, sugerindo que o véu está se afinando. Beleza e ameaça dançam juntas. Um flash de luz bioluminescente ilumina mandíbulas ocultas. Um silêncio que esconde o rugido abafado de algo ancestral. Os humanos prosseguem, frágeis em suas bolhas de ar, deixando trilhas de ruído que o mar absorve e devolve distorcido. E nesse ponto, o oceano guarda seu segredo com mais tenacidade. A presença se agita, um movimento sutil que faz a água tremer. Não é fim, mas um limiar. O que espera além não é mera escuridão. É o eco de verdades que nos observam de volta, pacientes e eternas. O submarino desce mais, e o breu responde com um silêncio que promete devorar. 4.000 metros. O número pisca nos monitores como um veredito final, e o submarino responde com um gemido baixo. O metal se curvando ao peso invisível que o envolve. Aqui, na zona abissal, o oceano não mais permite ilusões de proximidade. Ele se revela como um titã adormecido, cujas respirações são correntes lentas e impiedosas. A escuridão é total agora, um breu que não reflete nem absorve. Apenas existe, um vazio que se pressiona contra as paredes da cabine como um toque gelado e insistente. O explorador, isolado em sua bolha de luz artificial, sente o coração ecoar no peito, um ritmo solitário contra o silêncio opressivo que reina absoluto. Desça mais. Cada descida é uma rendição gradual, um afundar em camadas, onde o tempo perde o sentido. A pressão esmaga não só o casco, mas a própria noção de superfície, um mundo de ar e sol que agora parece um conto distante, irreal, como um sonho acordado. O frio penetra pelas juntas, um arrepio que se alastra pela pele, sussurrando que o corpo humano foi feito para céus abertos, não para esse abraço sufocante. Nas profundezas, o mar se contorce em formas sutis, abismos que se abrem como feridas negras, planícies de sedimento que se estendem como desertos submersos, onde nada se move a menos que seja forçado. Mas há movimento. Um deslocamento quase imperceptível de água, como se o oceano respirasse em segredo, testando os limites da intrusão. A bioluminescência persiste, frágil como lanternas em uma neblina eterna. Pontos de luz surgem e desaparecem. Criaturas que brilham com um fulgor interno. Veias pulsantes que traçam padrões indecifráveis no breu. Uma delas flutua perto. Uma forma alongada com apêndices que se desenrolam como fios de seda luminosa, revelando por um instante mandíbulas que se entreabrem em silêncio. É belo. Esse espetáculo de luzes dançantes, como estrelas presas no fundo de um poço sem fim, prometendo orientação em meio ao caos. Mas o contraste corta como uma lâmina. Onde há brilho, há também o vazio que o cerca, um nada faminto que engole os resquícios de cor, deixando apenas o eco de uma ameaça velada. Essas luzes não guiam, elas atraem, como faróis para presas cegas no escuro. E nesse equilíbrio tênue, a anomalia ganha forma. O sonar pulsa com mais insistência agora, captando contornos que se alongam além do imaginável. Não uma rocha estática, mas algo que se adapta, que responde à presença do submarino com um tremor sutil. Ela paira nas bordas da detecção, uma silhueta vaga que sugere massa imensa. Membranas que ondulam como velas rasgadas em um vento inexistente. Não se aproxima com fúria, move-se com paciência calculada, como se o oceano inteiro conspirasse para mantê-la oculta. O explorador inclina a cabeça, os olhos fixos na tela onde linhas borradas dançam como fantasmas digitais. Algo observa de volta.
Não olhos visíveis, mas uma percepção que se infiltra nos sensores, distorcendo leituras, criando ecos que não deviam ecoar. O mar sugere dúvida. É vida? É vazio personificado? Ou algo mais antigo, que ignora as categorias humanas? A descida aprofunda o mistério, camada por camada. 5.000 metros e o submarino range como um navio em tormenta silenciosa, desviado por correntes que surgem do nada, mãos invisíveis que guiam ou empurram para o desconhecido. O silêncio narrativo se instala, pesado como o sedimento no fundo, deixando espaço para o imaginário crescer. Sombras passam pela periferia da lanterna, formas que se retraem ao serem tocadas pela luz, deixando apenas um rastro de turbulência na água. Elas não pertencem aos atlas submarinos. São anomalias que desafiam o conhecido, presenças que o oceano guarda como tesouros proibidos. O contraste se intensifica. Um flash de bioluminescência ilumina um cardume espectral, peixes translúcidos que nadam em harmonia frágil, um vislumbre de vida que evoca a delicadeza de um sonho. Mas ao redor, o abismo ameaça engolir tudo. Um vazio que esmaga conchas e esperanças com igual indiferença, transformando beleza em prelúdio para o terror. Os humanos deixam ecos sutis nesse reino hostil. Ruídos de explorações passadas ressoam fracamente. Ecos de sonares que cortam o breu como facas cegas, redes fantasmas que se entrelaçam em detritos irreconhecíveis. Um submersível perdido, talvez, cujos destroços flutuam como ossos de uma era esquecida. Painéis retorcidos, cabos partidos que dançam no vazio como algas mortas. Desaparecimentos se multiplicam aqui, não anunciados em manchetes, mas em relatórios selados, onde falhas técnicas encobrem verdades mais sombrias. O explorador sente isso no ar da cabine, um peso além da pressão. O mar reivindica o que toca, absorvendo máquinas e mentes com a mesma voracidade quieta. Ele avança, sua luz cortando o nada, revelando fragmentos que não combinam. Um pedaço de casco marcado por arranhões impossíveis, como se garras tivessem testado sua fragilidade. Mais fundo, o trecho se delineia como uma veia escura no coração do oceano. 6.000 metros agora, e a anomalia pulsa com urgência contida, seus contornos se afinando nas telas. Uma forma que se expande e contrai, sugerindo respiração em escala colossal. Ela não ataca, paira, convidando a descida com um silêncio cúmplice. O explorador respira o ar rarefeito, sentindo o olhar invisível se intensificar, como se o mar inteiro despertasse para a presença. Beleza e ameaça entrelaçam-se. Uma medusa colossal desce como um véu luminoso, suas veias traçando arabescos etéreos no breu, um espetáculo que hipnotiza e aterroriza. Mas o vazio ao redor responde com um tremor, um lembrete de que o fascínio é uma armadilha, o silêncio um véu para o que se move nas sombras. A pressão atinge o insuportável, um aperto que faz o submarino gemer em protesto, enquanto correntes frias roçam o exterior como sussurros malignos. O sonar capta variações agora, pulsos que ecoam como batidas de um coração coletivo, sugerindo que a anomalia não está sozinha. Formas secundárias surgem nas bordas. Silhuetas menores que orbitam a principal, como sentinelas em um ritual antigo. O mar não explica, ele insinua, deixando a tensão crescer como uma maré interna. O explorador questiona em silêncio, os dedos pairando sobre os controles, dividido entre recuar e prosseguir. Acima, a superfície é um eco perdido. Aqui, o verdadeiro oceano se revela. Hostil, vivo, guardando segredos que observam com paciência eterna. E assim, o véu se afina um pouco mais. A descida continua, implacável para camadas onde o conhecido se dissolve. A anomalia se agita, um movimento sutil que faz a água vibrar ao redor do casco. Não é fim,
mas um sussurro de algo maior. O breu não é vazio, é um espelho que reflete o que não queremos ver. Presenças que nos precedem, que nos toleram como sombras passageiras. O submarino mergulha adiante e o silêncio responde com uma promessa sombria. O trecho guarda mais do que mistérios. Ele guarda olhos que nunca piscam. 7.000 metros. O número se acende nos displays como uma sentença sussurrada. E o submarino responde com um tremor sutil, o casco se dobrando ao jugo invisível que o arrasta para baixo. Aqui, na franja do abismo Hadal, o oceano não tolera mais fingimentos. Ele se impõe como uma entidade viva, cujas veias são ravinas que se entrecruzam em um emaranhado negro e impiedoso. A escuridão não é mera ausência de luz, é uma força tangível, que se adensa ao redor da máquina como névoa sólida, pressionando as paredes até que cada rangido ecoe como um aviso primordial. O explorador, envolto em seu casulo de metal e circuitos, sente o pulso acelerar, um eco fraco contra o vácuo que devora todos os sons, deixando apenas o zumbido interno de sua própria respiração, ritmada e frágil. Desça ainda mais. Cada centímetro é uma capitulação, um deslizar para estratos onde a pressão transcende o físico, infiltrando-se na mente como um sonho ruim que não acaba. O frio agora é um companheiro constante, um véu gélido que se alastra pelas superfícies internas, fazendo o ar da cabine pesar como chumbo líquido. O mar se revela em texturas ocultas, planaltos de lama fina que se estendem como tapetes eternos, salpicados de detritos que caem devagar, como neve em um inferno congelado. Mas o movimento surge de lugares inesperados, um deslocamento de água que roça o exterior, suave como um sussurro, mas carregado de intenção. O oceano não dorme. Ele vigia, com paciência que antecede as eras humanas, testando os limites de quem ousa invadir. A bioluminescência luta para sobreviver nesse reino, fraca como brasas em uma forja extinta. Pontos isolados piscam no breu. Criaturas que emitem fulgores tênues. Apêndices que se desenrolam como raízes luminosas em busca de presas invisíveis. Uma delas se aproxima. Uma silhueta esguia com veias que pulsam em tons azulados frios, revelando, por um breve instante, garras que se curvam como lâminas enferrujadas. É um vislumbre de encanto sombrio, luzes que traçam arabescos no vazio, evocando constelações presas no fundo de um poço sem bordas, um espetáculo que hipnotiza o olhar cansado. No entanto, o contraste devora a ilusão. Ao redor dessa dança frágil, o abismo se alastra como uma boca aberta, um nada que esmaga os resquícios de cor, transformando beleza em isca para o inevitável. Essas luzes não iluminam, elas marcam os caminhos para o esquecimento. Nesse limiar precário, a anomalia se materializa com mais clareza, um enigma que o sonar delineia em traços hesitantes. Seus contornos se expandem nas telas, sugerindo uma massa que desafia as medidas, não uma forma rígida, mas algo fluido, que se adapta às correntes como uma sombra viva. Ela pulsa agora, com um ritmo deliberado, ecoando através da água como batidas de um tambor ancestral, chamando ou advertindo em igual medida. O explorador se inclina para frente, os olhos refletindo o brilho espectral dos monitores, onde linhas irregulares dançam como veias expostas. Algo responde à presença dele. Um tremor sutil percorre os sensores, distorcendo as leituras, criando fantasmas que se multiplicam nas bordas da visão. O mar não esclarece, ele insinua, tecendo dúvida como uma rede invisível, deixando o ar da cabine carregado de perguntas sem voz. É uma relíquia de eras perdidas, uma ilusão nascida da profundidade, ou uma guardiã que o oceano ergueu para proteger seus segredos mais íntimos. A descida intensifica o enigma metro a metro, como se o próprio abismo conspirasse para revelar apenas fragmentos. 8.000 metros,
E o submarino é desviado por uma corrente inesperada, um fluxo que surge do nada e o empurra para laterais desconhecidas, dedos aquáticos que guiam com gentileza predatória. O silêncio se aprofunda, um manto que absorve até os rangidos do metal, criando pausas onde o imaginário floresce. Sombras efêmeras cruzam o feixe da lanterna, contornos que se dissolvem ao toque da luz, deixando apenas um rastro de bolhas agitadas, como suspiros contidos. Elas não se encaixam nos registros, são ecos de algo maior, presenças que o trecho abriga como sentinelas silenciosas. O contraste se agudiza. Um enxame de organismos microscópicos brilha brevemente, formando nuvens etéreas que evocam névoas de um paraíso submerso, uma delicadeza que contrasta com o peso opressivo do vazio. Mas o abismo rebate, um horizonte negro que engole os flashes, um lembrete de que a graça é passageira, o terror, o verdadeiro herdeiro. Os humanos ecoam como intrusos distantes nesse domínio. Vestígios de suas incursões pairam no breu. Ecos de explosões sísmicas que reverberam fracamente, como trovões abafados em um sonho. Cabos partidos de sondas antigas que flutuam como raízes mortas, enredados em formas que se contorcem devagar. Um navio de pesquisa, talvez, perdeu contato aqui anos atrás, seus últimos sinais cortados por um apagão repentino, atribuído a falhas banais em relatórios que evitam o inominável. O explorador percebe isso nos destroços que a luz revela. Fragmentos de equipamento retorcido, marcados por forças que transcendem o acidente, como se o mar tivesse testado e rejeitado a ousadia humana. Ele prossegue, o submarino cortando o nada com determinação teimosa, deixando uma trilha de ruído mínimo que o oceano absorve e devolve distorcido, um eco que sugere observadores além do alcance. Mais abaixo, o trecho se revela como uma cicatriz viva no tecido abissal. 9.000 metros, e a anomalia acelera seu pulso, seus contornos se afinando em padrões que sugerem estrutura. Membranas que se ondulam, sugerindo respiração em escala titânica, orbitada por formas menores que piscam como estrelas companheiras. Ela não avança com agressão, flutua, convidando a proximidade com uma calma que arrepia mais que o frio. O explorador segura a respiração, sentindo o peso se intensificar, como se o olhar invisível se fixasse diretamente nele, atravessando o metal. Beleza e ameaça se fundem. Uma criatura colossal desce como um manto luminoso, suas extensões traçando véus translúcidos no breu, um hipnotismo que mascara o perigo latente. Mas o vazio responde com uma vibração baixa, um contraponto que transforma o encanto em armadilha, o silêncio em prelúdio para o colapso. A pressão atinge o ápice, um esmagamento que faz o submarino protestar com gemidos abafados, enquanto fluxos gelados roçam o exterior como carícias venenosas. O sonar detecta ramificações agora. Ecos que se espalham como raízes de uma árvore submersa, insinuando que a anomalia é parte de uma rede maior, um organismo coletivo que o oceano nutre em segredo. O mar não desvela. Ele provoca, permitindo que a tensão se acumule como sedimentos no fundo, pesada e inescapável. O explorador hesita por um instante, os controles frios sob os dedos, equilibrando o fascínio contra o instinto de fuga. Acima, o mundo conhecido é uma lembrança borrada. Aqui, o oceano dita as regras, hostil em sua vastidão, vivo em sua indiferença, guardando verdades que espreitam com vigilância inabalável. E nesse mergulho incessante, o véu se rasga um pouco mais. A descida persiste, para estratos onde o limite se dissolve em mistério puro. A anomalia se move, um deslocamento que agita a água ao redor, enviando ondas de pressão que ecoam na cabine. Não é o fim do caminho, mas um portal para o inefável. O breu não esconde. Ele revela aos poucos entidades que nos antecedem, que nos medem como sombras em seu domínio eterno.
O submarino avança, e o silêncio retribui com um sussurro sombrio. O trecho não é vazio. Ele pulsa com olhos que aguardam, pacientes no coração da escuridão. 10.000 metros. O display pisca o número como um segredo confidenciado, e o submarino responde com um lamento surdo. O metal se contorcendo sob o peso que agora transcende o mero esmagamento. É uma presença viva, que se infiltra pelas fendas invisíveis e aperta o peito do explorador como um punho gelado. Aqui, no coração Adal, o oceano não mais se esconde atrás de véus. Ele se impõe como um guardião ancestral, cujas ravinas se entrelaçam em um labirinto de trevas onde o tempo se dissolve em eternidade. A escuridão não é breu comum. Ela pulsa, uma força que se adensa ao redor da máquina, tocando-a com dedos de pressão que ecoam nos ossos, transformando cada respiração em um ato de desafio. Desça além. Cada descida é um véu que se desfaz, revelando camadas onde a realidade humana se desfia como cordas velhas. O frio se torna onipresente, um manto que envolve a cabine e gela o suor na testa do explorador, sussurrando que o corpo foi forjado para horizontes abertos, não para esse abraço que esmaga almas. O mar se desenha em contornos ocultos, fossas que se abrem como gargantas insaciáveis, depósitos de sedimento que se estendem como planícies fantasmas salpicados de partículas que caem em câmera lenta, como cinzas de um mundo extinto. Mas o movimento irrompe de súbito, um fluxo de água que roça o casco, sutil como uma carícia, mas carregado de peso, como se o oceano testasse a ousadia com toques deliberados. A bioluminescência vacila nesse abismo, tênue como ecos de uma luz esquecida. Pontos isolados surgem no vazio, formas que emitem brilhos esporádicos, tentáculos que se desenrolam como fios de prata fria, traçando caminhos fugidios no nada. Uma delas paira próxima, uma silhueta etérea com veias que pulsam em tons azulados profundos, revelando por um instante garras que se curvam como sombras afiadas. É um encanto sombrio, esse balé de luzes, como constelações afogadas que piscam em solidão, prometendo um vislumbre de ordem no caos infinito. Contudo, o contraste devasta. Em torno dessa graça frágil, o vazio se alastra como uma ferida aberta, um nada que absorve os fulgores e os devolve como ilusões, transformando beleza em prelúdio para o pavor silencioso. Essas luzes não salvam, elas iludem, guiando para o coração do desconhecido. Nesse equilíbrio instável, a anomalia se aprofunda, um mistério que o sonar esboça em linhas trêmulas e insistentes. Seus contornos se expandem nas telas, delineando uma extensão que ignora as escalas. Não uma entidade isolada, mas algo que se ramifica, pulsando com um ritmo que ecoa através da água como sussurros coletivos. Ela se move agora com intenção velada, ondulando como uma membrana viva que responde à vibração do submarino, criando ecos que se multiplicam nos sensores. O explorador se endireita na cadeira, os olhos grudados no brilho espectral dos displays, onde formas secundárias orbitam a principal, como ecos de um coro submerso. Algo sente a intrusão. Um tremor percorre o casco, distorcendo as leituras, gerando fantasmas que dançam nas margens da percepção. O mar não desvela, ele provoca, entrelaçando dúvida com uma teia invisível, deixando o ar carregado de interrogações mudas. É um remanescente de vidas antigas, uma distorção do vazio, ou uma sentinela que o oceano desperta para julgar os invasores. A descida acelera o enigma, camada sobre camada, como se o abismo tecesse sua própria narrativa. 11.000 metros e o submarino é arrastado por uma corrente súbita, um vórtice que emerge do breu e o desvia para caminhos não mapeados, mãos aquáticas que empurram com paciência inexorável. O silêncio se condensa,
Um peso que engole os gemidos do metal, abrindo espaços onde o medo se alastra como tinta no escuro. Sombras cruzam o feixe da lanterna, contornos que se formam e dissolvem, deixando rastros de turbulência como respirações contidas no vazio. Elas desafiam os catálogos. São fragmentos de algo maior, guardiãs que o trecho convoca de suas profundezas ocultas. O contraste se aprofunda. Um grupo de criaturas microscópicas ilumina um instante, nuvens translúcidas que evocam véus de um jardim submerso, uma suavidade que contrasta com o esmagamento ao redor. Mas o abismo contra-ataca, um horizonte negro que devora os vislumbres, um aviso de que a delicadeza é efêmera, o horror, o companheiro constante. Os humanos deixam marcas tênues nesse império sombrio. Resquícios de suas proezas flutuam no breu. Ecos de perfurações que reverberam como suspiros distantes, como se o mar os devolvesse zombeteiros. Fragmentos de equipamentos perdidos que dançam como relíquias amaldiçoadas, enredados em silhuetas que se agitam devagar. Um mergulhador profundo, outrora, desceu aqui em uma missão esquecida, seu sinal cortado por um silêncio que os arquivos atribuem à pane técnica, mas que ecoa como um grito abafado. O explorador sente isso nos destroços que a luz toca, pedaços de traje rasgado, marcas de pressão que sugerem lutas além do humano, como se o oceano tivesse abraçado e não soltado. Ele persiste. O submarino fatiando o nada com teimosia, emitindo pulsos mínimos que o mar captura e retorce. Um diálogo distorcido que implica ouvintes além do visível. Mais embaixo, o trecho se configura como uma artéria pulsante no cerne abissal. 12.000 metros, e a anomalia intensifica seu ritmo, seus traços se definindo em padrões que insinuam complexidade, extensões que se entrelaçam, sugerindo uma rede viva que respira em uníssono, cercada por sentinelas que piscam em sincronia. Ela não investe, paira, atraindo com uma serenidade que gela mais que o frio. O explorador inspira o ar estagnado, sentindo o escrutínio se aproximar, como se olhares múltiplos perfurassem o casco. Beleza e ameaça se entremeiam. Uma forma colossal desce como um sudário luminoso, suas ramificações traçando padrões hipnóticos no breu, um fascínio que ofusca o risco iminente. Mas o vazio rebate com um pulsar baixo, transformando o esplendor em laço, o quietude em anúncio de ruptura. A pressão culmina em um aperto impiedoso, fazendo o submarino vibrar como uma harpa desafinada, enquanto correntes gélidas lambem o exterior como línguas venenosas. O sonar percebe extensões agora, ramificações que se espalham como veias de um corpo colossal, indicando que a anomalia é o núcleo de algo vasto, um coletivo que o oceano oculta em suas entranhas. O mar não ilumina, ele instiga, deixando a ansiedade se acumular como lodo no fundo, densa e inescapável. O explorador pausa, os dedos tensos nos comandos, oscilando entre o chamado e o recuo. Acima, a existência conhecida é um sussurro perdido. Aqui o oceano rege, vasto em sua hostilidade, pulsante em sua indiferença, abrigando realidades que vigiam com eternidade paciente. Nesse afundar sem fim, o véu se adelgaça ainda mais. A descida avança para estratos onde o conhecido se esfarela em enigma. A anomalia ondula, um gesto que agita a água próxima, propagando ondas que ressoam na cabine. Não é o término, mas um umbral para o indecifrável. O breu não oculta. Ele desmascara aos poucos seres que nos superam, que nos avaliam como ecos em seu reino perene. O submarino prossegue, e o silêncio contrapõe com um murmúrio lúgubre. O trecho não silencia. Ele observa com profundidades que devoram a luz. 13.000 metros. O visor reluz o dígito como um oráculo sombrio, e o submarino replica com um estalo profundo.
o aço se rendendo ao abraço que agora não esmaga apenas o exterior, mas ecoa nos confins da alma do explorador, um aperto que transforma o ar em névoa opressiva. Aqui, no núcleo do trecho inexplorado, o oceano transcende a mera vastidão. Ele se ergue como um ser consciente, suas fissuras entrelaçadas em um emaranhado de escuridão, onde o espaço se curva em ilusões de eternidade. A escuridão não pulsa mais, ela respira, uma entidade que se adensa contra o casco como um véu vivo, tocando com pressões que sussurram segredos inaudíveis, fazendo cada batida do coração soar como um intruso indesejado. Desça o último véu. Cada mergulho é uma entrega final, um deslizar para estratos, onde os limites do humano se dissolvem como sal na água salgada. O frio se alastra como uma infecção lenta, envolvendo a cabine em um casulo gélido que gela os pensamentos, murmurando que a carne foi tecida para céus livres, não para esse laço que devora vontades. O mar se desdobra em silhuetas ocultas, vales que se entreabrem como mandíbulas eternas, campos de lodo que se estendem como sudários infinitos, pontilhados de fragmentos que descem preguiçosos como relíquias de mundos afogados. Mas o pulsar irrompe, uma ondulação de água que lambe o exterior, delicada como um sussurro, mas pesada como uma profecia, como se o oceano avaliasse a ousadia com toques que prometem julgamento. A bioluminescência agoniza nesse inferno, fraca como cinzas de uma fogueira extinta. Pontos solitários tremeluzem no abismo, silhuetas que liberam brilhos intermitentes, extensões que se estendem como raízes de gelo luminoso, mapeando trilhas efêmeras no vazio. Uma delas se demora, uma forma alongada com artérias que latejam em tons índigo profundos, expondo por um fugaz segundo presas que se arqueiam como sombras vorazes. É um sortilégio negro, esse entrelaçar de luzes, como galáxias submersas que cintilam em isolamento, oferecendo um lampejo de harmonia no tumulto sem fim. Todavia, o contraste aniquila. Ao redor dessa elegância tênue, o vazio se expande como uma chaga exposta. Um nada que engole os resplendores e os regurgita como miragens, convertendo encanto em isca para o abismo inevitável. Essas luzes não redimem, elas seduzem, pavimentando o trajeto para o núcleo do inominável. Nesse equilíbrio frágil, a anomalia se consuma, um arcano que o sonar traça em contornos vacilantes e definitivos. Seus delineamentos se ampliam nos ecrãs, esboçando uma imensidão que zomba das proporções. Não uma presença solitária, mas um tecido vivo que se entretece, latejando com um compasso que ressoa pela água como vozes de um coro primordial, invocando ou repelindo em igual intensidade. Ela avança agora com deliberação velada, fluindo como uma pele animada que reage à pulsação do submarino, gerando reverberações que se proliferam nos aparatos. O explorador se curva sobre os controles, os olhos capturando o fulgor fantasmagórico dos painéis, onde entidades subsidiárias circundam a central, como sombras de um ritual subaquático. Algo percebe a violação. Uma vibração sacode o invólucro, alterando as medições, forjando espectros que se multiplicam nas franjas da consciência. O mar não desvenda. Ele atormenta, fiando incerteza em uma malha invisível, impregnando o ambiente de indagações caladas. É um vestígio de existências primordiais. Uma torção do nada? Ou uma vigia que o oceano suscita para salvaguardar seus mistérios mais profundos? A descida coroa o enigma, extrato após extrato, como se o abismo compusesse sua sinfonia particular. 14.000 metros, e o submarino é impelido por um redemoinho abrupto, um giro que brota do escuro e o arrasta para veredas virgens, garras hídricas que impulsionam com tenacidade inexorável. O silêncio se cristaliza, uma carga que devora os estalos do aço,
escancarando vazios onde o pavor se propaga como veneno no sangue. Sombras atravessam o raio da lanterna, perfis que se coagulam e evaporam, deixando vestígios de agitação como exalações retidas no vácuo. Elas renegam os compêndios, são lascas de algo colossal, protetoras que o trecho evoca de suas entranhas veladas. O contraste se radicaliza. Um aglomerado de seres ínfimos reluz por um segundo, véus diáfanos que remetem a brumas de um Éden afundado, uma ternura que choca com o estrangulamento circundante. Mas o abismo revida, um limiar ébano que traga os lampejos, um prenúncio de que a suavidade é ilusória, o pavor o herdeiro perene. Os humanos ressoam como ecos remotos nesse senado tenebroso. Resíduos de suas empreitadas pairam no escuro. Reverberações de prospecções que ecoam como murmúrios longínquos, como se o mar os restituísse em escárnio. Retalhos de aparatos extraviados que rodopiam como talismãs amaldiçoados, entrelaçados em contornos que se debatem lânguido. Um aparelho de sondagem, talvez, sumiu aqui em expedições obscuras, seu último sinal silenciado por um mutismo que os dossiês rotulam como defeito trivial, mas que ressoa como um berro sufocado. O explorador intui isso nos escombros que a claridade roça. Lascas de estrutura contorcida, sulcos de forças que ultrapassam o fortuito, como se o oceano tivesse provado e descartado a presunção humana. Ele avança, o submarino rasgando o inexistente com obstinação, liberando vibrações mínimas que o mar apreende e contorce, um intercâmbio deturpado que alude a atalaias para além do tangível. Mais abaixo, o trecho se erige como uma veia latejante no âmago abissal. 15.000 metros, e a anomalia exacerba seu compasso, seus esboços se cristalizando em configurações que aludem a intrincado, ramificações que se imbricam, insinuando uma tessitura viva que inspira em coro, envolta por guardas que cintilam em cadência. Ela não arremete, flutua, atraindo com uma placidez que congela além do gelo. O explorador aspira o ar viciado, sentindo o escrutínio se avizinhar, como se múltiplos olhares transpassassem o escudo. Beleza e ameaça se amalgamam. Uma entidade monumental desce como um lençol reluzente, suas derivações delineando motivos mesmerizantes no escuro. Um raptamento que encobre o risco latente, mas o vazio replica com um latejar grave, convertendo o fulgor em cilada, a quietude em arauto de colapso. A pressão se consuma em um garrote impiedoso, compelindo o submarino a trepidar como um instrumento quebrado, enquanto fluxos gélidos deslizam pelo exterior como beijos tóxicos. O sonar apreende expansões agora, derivações que se irradiam como artérias de um titã submerso, denotando que a anomalia é o epicentro de algo monumental, um conjunto que o oceano nutre em suas vísceras. O mar não esclarece. Ele excita, permitindo que a inquietude se amontoe como limo no leito, espessa e irrevogável. O explorador detém-se por um fôlego, os dedos rígidos nos mecanismos, balançando entre o apelo e a retirada. Acima, o cosmos familiar é um eco diluído. Aqui, o oceano impera, amplo em sua animosidade, vibrante em sua apatia, resguardando essências que espiam com paciência imperecível. Nesse submergir perpétuo, o véu se esgarça ao limite. A descida perdura para camadas onde o discernível se pulveriza em mistério absoluto. A anomalia se contorce, um gesto que turva a água adjacente, disseminando ondas que reverberam na cabine. Não é o ocaso, mas um portal para o insondável. O escuro não vela. Ele expõe aos poucos entidades que nos eclipsam, que nos perscrutam como fantasmas em seu império duradouro. O submarino segue e o silêncio rebate com um sussurro funéreo. O trecho não é um vazio, é um olhar que nos engole, eterno nas profundezas que ninguém mapeará.